nossa questão também tem algumas coisas que pesam. E eu acho que este final do professor Eduardo, relembrando o 29 de abril, é talvez por onde a gente possa começar. Embora eu acho que falar de conjuntura não é só falar do momento atual, é falar de como se constrói essa conjuntura, como a conjuntura atual foi construída aqui no Paraná. Mas então a frase que eu gostaria de iniciar a minha conversa, vocês vão entender perfeitamente. Mais do que qualquer outro setor, do que muitos outros setores do Estado do Paraná. O Estado do Paraná tem sido, em sua trajetória histórica, o Estado mais violento da Federação. Essa frase, às vezes, quando eu digo, e principalmente que vocês sabem que a minha relação é uma relação de trabalho fundamentalmente com o campo, quando eu digo isso, fora do Paraná, as pessoas não acreditam. As pessoas dizem, não é verdade, aquilo é uma ilha de paz, de tranquilidade. De repente, o Brasil se assusta com a violência do que o Paraná é capaz. E eu acho que o que o professor Eduardo expressou hoje, com 29 de abril, é exatamente isso. Podia se esperar isso de qualquer estado, mas do Paraná, esse estado tão pacífico, tão gentil, tão doce, civilizado, não é? Civilizado, doce, gentil, é só nós aqui. Da República. Né? Pois bem, então eu gostaria de, com essa afirmação, dizer, olha, o Paraná é um estado violento. E da onde nasce essa violência? E eu gostaria de retomar, então, como nascem os estados no Brasil. Os estados no Brasil nascem em 1891, com a Constituição Republicana Federalista de 91, com o fim do Império. E as elites locais se reorganizaram, se movimentaram para constituir os estados. Algumas elites locais tiveram suficiente força para construir grandes estados. Outras, uma força muito grande... Esse microfone está... agora sim. Agora eu fiquei mais doce, né? Eu estava arrepiado aquela fala ali, né? Então, algumas elites locais, com não tão forte para construir grandes territórios, construíram pequenos territórios, mas muito fortes. Agora, a gente fica pensando, e por que essas elites locais brigaram tanto para constituir esses territórios? No fundo, o segredo está em um artiguinho da Constituição que transferia todas as terras devolutas ao controle dos estados. Portanto, os estados, a Federação Brasileira se montou para negociar com terras devolutas. Como o Brasil é um país agrícola, evidentemente que a terra grátis na mão dessas elites foi um sucesso. Pois bem, o Paraná não é diferente. As elites paranaenses, que o Warchovski chamava das elites pampeiras, as elites pampeiras também disputam terra. E disputam terra com as elites do litoral de Santa Catarina. Santa Catarina era um estado muito pequeno, uma província muito pequena, litorânea, só tinha o litoral, e quando abre essa perspectiva, obviamente que resolveu disputar terras com o Paraná. E isso foi chamado a Guerra do Contestado. Então o Paraná praticamente nasce numa disputa territorial. Porém, essa disputa territorial sempre foi muito mal contada, porque sempre pareceu que era só uma disputa territorial entre elites de Santa Catarina e do Paraná, que queriam terras devolutas para distribuir para os seus amigos e para si mesmo, ou para quem quer que fosse. Ocorre que estas terras todas estavam ocupadas. E aí começa uma guerra, não do Paraná contra Santa Catarina, mas do Paraná, Santa Catarina e o que se chamava União, portanto, Exército Nacional, contra os camponeses. Portanto, o Paraná nasce de uma guerra contra seu povo. E ninguém, nenhum estado, nenhuma nação, nenhum território, nenhum município é imune a ser nascido de uma guerra contra seu povo. Guerra principalmente feita com generais de fora. Não eram generais paranaenses. Os generais que vieram guerrear o nosso povo
e o povo de Santa Catarina do Paraná eram os mesmos generais que tinham destruído Canudos, que tem a mesma origem e a mesma razão de ser, a disputa de terras por poceiros que trabalhavam a terra. Portanto, o nascimento do Estado do Paraná é um nascimento de absoluta violência contra o povo. Agora, tem uma coisa na Guerra do Contestado, aliás, a Guerra do Contestado este ano completa 100 anos do seu fim, não é? E tem uma coisa na Guerra do Contestado que me deixa, a cabeça rola, vira, mexe, eu digo, tem alguma coisa mal contada nisso. A Guerra do Contestado foi uma guerra contra aproximadamente 12 mil pessoas. É uma conta que fazem. Eu acho que era mais. Mas, enfim, está aí a conta. Não sou demógrafo, nem geógrafo. Então, até acredito nessa gente. 12 mil pessoas. A Guerra do Contestado acaba com a prisão de um. É claro que devem ter morrido 6 mil. Eu estou falando uma conta de 100%, de 50%. E o resto onde é que ficou? Onde é que está o resto do contestado? Pois o resto do contestado continuou ocupando terras, continuou sendo poceiros, foi para a Barranca do Paraná, fez o levantamento de Francisco Beltrão e encontrou a luta contra a barragem de Itaipu. Não é por acaso que na década de 80 o MST faz a sua primeira Assembleia Nacional, nasce na cidade de Cascavel. É a rebarba, é a sobra, é a continuação da Guerra do Contestado. O Lerner matou 2. O Richard também já matou 2. E isso é Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado que aconteceu agora em Foz do Iguaçu é guerra do a morte de 2 sem terra é a Guerra do Contestado continuada. Pois bem, vocês vejam então que na verdade quando eu disse os professores sabem exatamente o que significa a violência do Estado do Paraná, nós podemos dizer os camponeses também sabem. Quando a ditadura se instalou em 64, nós que estávamos na cidade, vocês não, que eram muito moços, não estavam lá, mas eu estava. Nós que estávamos na cidade, sentíamos que havia um clima de repressão. Mas quem estava no campo não sentia o clima, sofria duramente esse clima. Portanto, o Estado do Paraná é um Estado que foi construído com uma extraordinária força do latifúndio. E latifúndio significa jagunço, violência da polícia, matar gente e expulsar a natureza. Vai a gente e vai a natureza junta. Quando a gente vai hoje para o interior do Paraná, a gente tem dificuldade de saber que ali existiu uma densa mata úmida de pinheiro e de erva mate. Pois bem, assim nasce o Estado do Paraná. Há exatos 100 anos, esse ano cumpre 100 anos, 1916, é acertada a divisa com Santa Catarina, é um acerto, não tem disputa, não tem muita luta. E, curiosamente, toda a região chamada contestada, a população que ali vivia, inclusive as elites, queriam formar um Estado novo, queriam formar um outro Estado. Então, essa conversa de Paraná com Santa Catarina não é exatamente uma conversa voltada para o povo. Todo o sul do Paraná, do meio para o sul, é construído com base em violência contra poceiro. E o norte do Paraná, me desculpe o Arnaldo presente, não é diferente. As guerras camponesas são mas são tão graves quanto o contestado. E só para não estender muito nossa conversa, eu lembro o que aconteceu com os índios Xetá. Os índios Xetá foram filmados, fotografados, a língua foi catalogada, colocada no museu e assassinados. Todos.
Sobraram alguns que não estavam lá, porque estavam numa aldeia guarani, o outro tinha sido virado escravo de uma família em São Paulo, o outro... Sobraram só os que não estavam lá, porque os que estavam lá foram mortos. Um Estado que se cria nessas condições não pode ter senão a violência como sua tradição. Eu não estou nem falando da guerra de Porecatu, que isso eu deixo para o Arnaldo contar para nós um dia que é mais... Pois bem, então, nasce o Estado do Paraná com essa condição de violência. As elites pampeiras, o que fazem no Paraná é uma divisão territorial e uma atração territorial contra a ocupação. Essa ocupação é índio, é quilombola, é caboclo, é um conjunto de povos tradicionais que até hoje existem. Mas essa elite campeira, o Warshawski dizia que a elite campeira acaba, ela perde o poder, exatamente quando é eleito José Richa governador. E ele diz, há uma mudança agora. Há uma mudança porque a elite campeira perde espaço. E quem ganha espaço, na verdade, é as elites do norte do Paraná. Então é a elite cafeeira, é a elite do futuro agronegócio, porque aí está se instalando a Revolução Verde está começando o seu processo. Então o Paraná muda, não da elite pampeira, que é uma elite que tem grandes extensões de terra, grandes latifúndios e pouco uso da terra, para uma elite que tem concentração de terra, produção de terra já chamado moderna ou capitalista. Portanto, a ideia que o Warshawski deixava naquele momento era o seguinte: cai uma elite pampeira extremamente violenta, de uma violência radical, porque ela tem que manter essa violência no campo, se ela não manter no campo, ela não tem domínio, então ela tem que usar as formas semi-escravas, formas servis de trabalho, essa coisa toda, para manter suas grandes extensões de terra. Cai a elite pampeira, violenta por causa da terra, e entra uma elite capitalista, mas afeta a negociação com os trabalhadores. Portanto, mais gentil. Lê do engano. Essa elite, a elite do capital moderno brasileiro, paranaense, é uma elite que aprende toda a tradição de violência. E eu falei no nome de José Richa, e basta repetir o nome do filho, e que a gente tem, então, toda a tradição de violência aumentada. Não só porque o filho teve suas relações matrimoniais com a elite pampeira, mas é natural que fosse assim. Essas elites se misturariam necessariamente. Essas são as elites do Paraná, esse é o domínio que o Paraná tem. Portanto, para não dizer que era necessário o filho do capital moderno casar com a filha do capital pampeiro, nós podemos citar outro nome, já que não vamos usar os Richa, podemos usar o nome de Jaime Lerner. Jaime Lerner é um homem moderno. Jaime Lerner é um homem moderno. Moderno no sentido de que ele é um arquiteto, que é figura internacional, organiza a cidade, faz desenho, põe no mapa o desenho da cidade, fica tudo bem bonitinho no mapa. E nós tínhamos os 8 anos de Lerner, são 8 anos de aplicação de capitalismo neoliberal, destruidor do Estado. Agora, dizer isso, eu digo isso de qualquer Estado brasileiro. Mas eu não digo isso dos outros Estados brasileiros, os capitalistas desse tipo, os capitalistas que associaram num partido chamado PSDB, esse partido que é o PSDB, que representa o PSDB, o Lerner não é exatamente o PSDB, mas as pessoas que se aliam a este capital moderno, destruidor do Estado, ligado ao PSDB, é uma proposta quase social-democrata. Portanto, é um capitalismo que pode atender as reivindicações dos trabalhadores. É um capitalismo que pretende discutir com os trabalhadores.
Não é Jaime Lerner. E nem Álvaro, né? O Álvaro agora ficou bonzinho, depois do Richo, o Álvaro até que é aceitável, não? Só uns cavalinhos? Não? Não. Acho que não, né? Agora ele é verde, agora ele é verde, agora ele mudou, ele se arrependeu, É verde, quer dizer, não usa mais cavalo, né? Porque agora ele defende os animais e tal. Muito bem. Aforante as nossas diferenças com o Álvaro, aqui eu falava do Lerner, e dizia o Lerner, o que é a modernidade do Lerner? Nós lembramos, isso está na memória nossa. O Lerner privatizou o que pôde. Privatizou estrada, privatizou Sanepar, Copel, e com uma violência nessas privatizações que a gente, às vezes, tem dificuldade de entender naquela figura do Lerner, né, que parece um sujeito bonachão, está lá, conversa. Como é que o governo é tão violento? Se nós lembramos o que foi, por exemplo, a ocupação do MST no Centro Cívico, as cercas que ele colocou no Centro Cívico todo, cercou o Centro Cívico, como se fosse um pampeiro, né? Uma fazenda que você põe a cerca para ninguém passar. Cercou o Centro Cívico e matou 2 sem terra. Pois bem, o que eu estou querendo dizer é que mesmo com a cara moderna, mesmo com a cara neoliberal ou com a cara social-democrata, as elites paranaenses têm no seu sangue, correm em seu sangue, em seu pensamento, em sua vontade, uma violência contra o povo. E essa violência não é só contra o povo que está na terra, não é só contra o camponês, ela se transfere também para os povos da cidade. Muito bem, então, nesse sentido, a gente pode começar a entender o que significa hoje esta conjuntura paranaense. Mas antes de entrar exatamente na conjuntura, eu não vou falar 1 hora, não, vou falar menos, porque a conjuntura, o Paraná é pequenininho, dá para a gente falar. Antes de entrar na conjuntura do Paraná propriamente, ou seja, na situação atual, o que é o governo atual e como se está manejando o governo atual, eu queria comentar 2 coisas. A primeira coisa é o seguinte: isso gerou no Paraná uma contradição, uma coisa ao contrário, uma posição contrária a essa violência institucional, este racismo institucional e esta visão altamente predatória e, portanto, de direita, conservadora, fundamentalista, etc, etc. O Paraná é conhecido no Brasil inteiro como um estado de direita. Um estado que vota pela direita, o Plínio Salgado ganhou eleição aqui, o Afif Domingos ganhou eleição aqui, o PT sempre perdeu eleição aqui. Enfim, esta condição, o Paraná é visto como um estado que tem um domínio completo da direita. Eu quero dizer o seguinte: ao mesmo tempo que ele tem um domínio completo das direitas, ele é um estado também que tem dado exemplos de combate a isso. Eu acho que os professores são um dos exemplos, né? A APP, sindicato, é um dos exemplos. Mas é apenas um dos exemplos. Eu quero dizer, o MST provavelmente seja o estado que o MST está melhor organizado, com melhores assentamentos, com mais avanço produtivo nos assentamentos, do que em qualquer outro lugar do Brasil. Isso não é por acaso. Isso é essa coisa que acaba entranhando na gente, que a gente tem que estar sempre na resistência. O processo de resistência do Paraná é um processo surdo. Não é muito visto no Brasil. Mas se a gente começa a pegar, puxar pontos desse processo, a gente vai encontrar exatamente isso que eu estou dizendo. Ao mesmo tempo que ele é um estado conservador, porque suas elites são conservadores e mantém um controle político ainda no estado, porque ainda tem muito desse fundamentalismo pampeiro, que é a coisa do subtrabalho, da exploração, do batel, né? Por causa disso, existe também uma resistência permanente
e que se vai formando e se vai construindo mais ou menos em silêncio. Em silêncio porque é abafado por isso, né? Abafado pela imprensa, abafado pela notícia. E se nós olharmos de uma forma mais ampla, nós tivemos governos que foram capazes de alterar essa situação. Ou seja, ter políticas mais abertas, políticas que nacionalmente são convidativas, etc, etc. E não é por acaso que, ao contrário disso, o Requião é eleito 3 vezes no Paraná. E perdeu 2 porque uma ele desistiu. Bom, não é possível. Né? Pois bem, então existe esse contraponto. Isso é a primeira coisa que eu queria deixar registrado. Segunda coisa que eu queria deixar registrado é o seguinte: não dá pé de a gente entender dá, mas de a gente acompanhar o processo conjuntural do Paraná se a gente não entender rapidamente o que está acontecendo no Brasil. Eu acho que o professor Eduardo já deu as tintas do que aconteceu no Brasil, mas eu quero acrescentar mais 2 pequenos pontos. O primeiro ponto é o seguinte: o golpe dado no Brasil é um golpe contra a democracia. E ele é um golpe contra, e isso é a importância de um golpe contra a democracia, a importância negativa do golpe contra a democracia, é que ele impõe um projeto de governo e, portanto, impõe políticas públicas sem nenhuma discussão. E, portanto, de forma autoritária. Exatamente o que a ditadura fez. A ditadura trocou o projeto que havia, que era um projeto altamente discutido, que era o projeto do Jango, bom ou ruim, não é o caso da gente ter discussão, mas era um projeto discutido. Estávamos discutindo o projeto. Foi dado o golpe, acabou a discussão. E foi colocado outro projeto. Algumas pessoas até dizem, mas o projeto até era melhor. Não vamos discutir mérito dos projetos. O projeto não foi discutido. O que está acontecendo no Brasil agora, nesse momento, é exatamente isso. O que está sendo colocado é um projeto que não enfrenta discussão. E, portanto, não enfrenta eleição. Porque na eleição a gente discute. O que está sendo proposto no Brasil como projeto, essa tal ponto para o futuro, que eu acho que vai dar com os buracos, mas em todo caso, esse projeto, seria impossível um partido político ganhar a eleição com esse projeto. Então tem que dar golpe. Portanto, independente de qualquer análise jurídica, técnica, etc., etc., o golpe é dado porque é uma reposição de projeto, independentemente de discussão política e de eleição. Claro que se podia dizer, mas a eleição engana muito. Claro que engana. Mas pelo menos tem que enganar. Pelo menos tem que ir lá e mentir. Daí a gente sabe, aquele cara está mentindo. Aqui não precisa nem mentir. Não precisa nem enganar. Já vai fazendo mal diretamente, né? Porque enganar você faz o mal e diz que está fazendo bem, está fazendo bem. Mas você tem que ter argumento, você tem que discutir. Agora não precisa discutir. Isto calha. E por que isso é importante ser dito? Porque isto calha com a conjuntura atual do Paraná. É isto que forma a base da conjuntura atual do Paraná. Pois bem, então lá vou eu para a nossa conjuntura. Eu não preciso dizer para vocês quem é Beto Richa. Todos nós sabemos. Mas é preciso dizer que o Beto Richa é um governante relapso. É a palavra mais suave que eu encontrei para usar. Podia, não vou ofender ninguém também aqui, né? Não estou aqui para ofender ninguém. Então a palavra mais suave, relapso. O que quer dizer um governante relapso? Ele não quer saber o que está acontecendo. Ele foi assim, não está nem aí. Ele não foi assim na prefeitura. Eu me lembro que, às vezes, eu tinha discussão com algumas... Eu estava no Estado, né? E tinha algumas discussões com o pessoal da prefeitura, e começava a discutir, e dizia assim, mas tem que conversar isso com o Richa. O pessoal dizia, não precisa. Não vale a pena. Não é o caso. Vamos resolver aqui, a gente resolve. Porque ele não gosta disso, né? Não é do ramo, ele não está afim disso. Bom, isso é muito grave. Por que é muito grave? Porque ele deixa que os seus secretários sejam autônomos no fazer o que quiser. E daí,
cada um vai fazendo o que imagina que faz. Agora eu quero dizer o seguinte, os secretários não têm, é muito pior, porque o secretário funciona igual aquilo que eu tinha dito antes, não é democrático. Eles não foram eleitos, eles não disputaram o projeto. Eles inventam um projeto próprio e tocam o projeto próprio, sem discussão com ninguém. Portanto, o governo de um relapso é um governo autoritário. Então, a primeira característica da nossa realidade política atual é de que este governo é autoritário. E não parece, porque o Richa até parece que não é, porque ele não está nem aí, está viajando, está passeando, né? Então, nem dá a impressão de que ele vou chamar o Richa autoritário, mas ele nem dá ordem. Né? O autoritário é o cara que dá ordem. Faça isso, faça aquilo, blá, blá. O Richa não, o Richa nem isso faz. Mas o autoritarismo é intrínseco no sistema exatamente porque ele dá poder para quem não tem poder. Ele dá poder para o guarda da esquina. E o guarda da esquina, quando tem todo o poder, prende o vizinho. Isso a gente já assistimos esse filme. Pois bem, entretanto, e por isso, por exemplo, a gente é inconcebível, uma coisa que eu às vezes tenho dificuldade, e provavelmente vocês têm muito mais possibilidade de conversar sobre esse assunto que eu vou dizer agora com pessoas de fora do Paraná, que é a história dos deputados no Camburão. Quando a gente olha, como é que um secretário bota os deputados no Camburão para entrar na Assembleia? É o serviço de inteligência. Ah, é? Agora, ninguém estava escutando nada lá atrás, então é bom porque não gravaram o que eu disse, né? Eu posso sair assim sozinho até o carro sem nenhum perigo. Muito bem, como é que um sujeito tem a ideia de botar os deputados no Camburão para entrar na Assembleia? É claro que isso não foi discutido. Primeiro, os deputados... Como é que os deputados entram no Camburão? Né? Eles estavam acostumados, você disse? As palmas são para a professora, disse que eles estavam acostumados, por isso que eles entraram. É sim, é para entrar, então tá bom, já entro acostumado. Pois bem. Pois é, daí eles têm que... Não, eu acho que, talvez não, talvez o fato, se a gente interpretar, bem interpretado, seja uma questão psicológica, eles disseram assim, nós não temos o direito de nos misturar com essa gente boa, o nosso lugar é dentro do Camburão. Pode contaminar, né? O problema é que eles foram assim, gente... Muito bem. Como é que aquela ação do 29 de abril ocorre? Por ordem de um psicopata. Não sei se vocês sabem a história, uma história que ocorreu numa CPI, onde o Francisquini fazia parte da CPI, e a CPI era sobre maltrato aos animais. E no meio da CPI, ele quer saber, estão entrevistando o Zé Paulo, o João Paulo Stedley, e ele pergunta para o João Paulo, o senhor sabe o que aconteceu no Paraná no dia 29 de abril? O João Paulo disse, claro que sei. Assim, pois é, mas lhe contaram errado. E passa um filme da ocupação e da violência, etc. E é um filme razoável, um filme que apresenta. Assim, mas e o que isso tem a ver? Não tem nada a ver. Eu só queria que o senhor transmitisse ao seu povo de que as coisas que aconteceram no Paraná foi culpa dos professores. É um psicopata. E como é que um homem desse dirige uma Secretaria de Segurança com o poder que tinha? Pois bem, porque o Richa não governa. Agora, claro que ele saiu... E agora, na conjuntura atual, nesse momento atual,
o Richa traz para governar, porque quem governa são os secretários, então ele traz para governar, e agora um cara que coordena o governo, um outro psicopata, que é o Rossoni. Com perdão de uma palavra. E ele já mostrou a que veio, já matou 2. Já matou 2. Portanto, ele está aqui com um trabalho específico. A sensação que eu tenho da questão Rossoni dentro do governo é que ele está aproveitando essa conjuntura de golpe, portanto, de desmonte das estruturas democráticas e aplicando a lei da elite pampeira. Tem que destruir, e o foco é a destruição do MST. E, portanto, dos assentamentos, dos camponeses, etc, etc. Portanto, no meu entender, a grande vítima deste momento histórico que nós estamos... Eu não digo a grande, eu digo a primeira grande vítima desse momento histórico são os camponeses. Então, os camponeses estão na alça de mira. As armas estão voltadas para ele. Claro que os camponeses, principalmente o MST, têm estrutura de organização, têm estrutura de resistência, resistiram a vida inteira, portanto, vão continuar resistindo, mas vão ter problema. Entretanto, não existe isso de que a mira é especializada para um setor da sociedade. A violência vai ser generalizada. Se deixar o governo ficar na mão do Rossoni, a violência vai ser generalizada. Porque do mesmo jeito que ele trata os camponeses, ele vai tratar professores, operários, estudantes que ocupam escola, etc, etc. Vai ser a mesma rotina. Porque só conhece essa rotina, é a rotina da violência. Portanto, o que eu digo é o seguinte, a conjuntura do Paraná hoje, ela é mais grave do que a conjuntura do Brasil. Porque ela favorece, a conjuntura negativa do Brasil, favorece esse momento, que é o momento, essas ideologias internas do Paraná, que são as ideologias de altíssima violência, altíssimo padrão de violência. O não reconhecimento do outro de nenhuma forma. O outro tem que ser criminalizado. Ou seja, o tratamento, movimento social é caso de polícia. Pois bem, mas eu quero dizer, já que isso é uma coisa que, talvez o que você está dizendo aqui não é nenhuma novidade, vocês sabem disso provavelmente até melhor que eu, mas tem um detalhe nessa história. E o detalhe se chama, curiosamente, Beto Richa. Veja o seguinte, ele não governa, ele não tem poder, mas a culpa é dele. É ele que responde por tudo isso. E, portanto, isso o incomoda, porque já destruiu politicamente e pode destruir muito mais, ou seja, a destruição política dele é maior. E é a dele que é destruída. E, portanto, eu acho que ele ainda tem um papel a jogar nessa equação toda, de segurar essa extrema violência do seu governo. Porém, o Beto Richa é refém de seus próprios erros. E o erro do Beto Richa, um dos grandes erros do o maior erro do Beto Richa foi botar essas figuras né? E a gente pode dizer, era ter posto o Francisquini, agora é pôr o Rossoni. Agora, por que ele pôs o Francisquini? Porque ele achava que o Francisquini ia dar conta, porque ele tem essa visão da burguesia de que com uns tapas na cara resolve e tal, tem que ser violento, dar ordem. Acho que ele pensava assim mesmo. O Rossoni é outra coisa. O Rossoni é outra conversa. O Rossoni não é que o Beto Richa pensa, o Rossoni se impôs no sistema. E se impôs porque os outros erros do Beto Richa é a corrupção generalizada do Estado. A corrupção era tanta, ainda é, né? Era tanta. Bom, vocês, professores, sabem o que foi a corrupção do quadro negro, né?
Mas ela acaba sendo menor dentro da estrutura do Estado quando a corrupção se instala dentro da Secretaria de Fazenda. Então, a não cobrança, o Eduardo falou bastante disso, né? A gente pode, ou a gente arrecada, ou a gente não gasta. A corrupção foi dos dois lados. A corrupção foi que gastaram mais para fazer as coisas, portanto jogaram fora dinheiro, mas não arrecadava, porque a corrupção estava na arrecadação. Então, isso significa o quê? Corrupção generalizada. Generalizada. Em todos os lugares. Pois bem, um governo que tem uma corrupção generalizada desse nível, e algumas pessoas detêm o conhecimento dessa corrupção, e a figura central do governo sabe, participa, essa figura é refém de quem sabe. Portanto, eu não tenho dúvida que o Beto podia até mudar rumos do governo, mas ele tem um problema, ele é refém da própria corrupção. E o Rossoni, no meu entendimento, é a figura que tem os fios que controlam, eu disse os fios, mas eu acho que o melhor é dizer a chave do cadeado desse refém, ou seja, o Beto Richa é refém principalmente de figuras como o Rossoni. E sendo assim, a nossa conjuntura é a pior possível. Nós temos uma conjuntura de extrema dificuldade, porque nós temos um governo que tem uma figura decorativa e que não consegue não ser figura decorativa, porque ele não pode se contrapor às figuras que realmente exercem o poder e que são fundamentalmente representantes hoje do retorno da elite pampeira do Estado do Paraná. Com um agravante. A crise nacional, ou seja, o golpe dado nacionalmente, teve uma participação direta e efetiva do judiciário. Portanto, a expectativa que a gente teria de ir ao judiciário para corrigir, não fica anulada, mas fica gravemente afetada. Eu acho que o judiciário hoje e o Supremo principalmente, mas o judiciário como um todo, ele é o aliado principal deste golpe e um dos seus beneficiários. Este é outro problema que o professor Eduardo não analisou, não deu tempo, evidentemente, mas é de que o custo do Poder Judiciário é um custo extremamente alto e vai ficar mais alto, porque essa conta vai ser paga. Portanto, tanto o governo federal quanto o governo estadual está pagando uma conta para o judiciário. E o judiciário não vai nos poder atender na hora que a reivindicação cidadã venha. Eu acho que nós vamos temos duas saídas. Uma que é a nossa saída, que é a rua. Ou seja, é o movimento, é o que o MST propõe a fazer, é que os professores propõem a fazer, que os estudantes estão fazendo e que a população em geral está fazendo. A outra é tentar encontrar em esferas internacionais apoios para mitigar estes avanços extraordinariamente e fantasticamente contrários aos direitos humanos e aos direitos do cidadão que passa no Brasil e potencializado aqui no Paraná. É isso. Eu achava, não conheci nenhum político de Maringá que fosse assim, meio ruim e tal. Mas agora, mas é assim mesmo. Eu acho que a família Barros, ela se parece muito com outras famílias disso que eu chamei do moderno campo brasileiro, do moderno agro brasileiro, etc. E que também é o moderno político brasileiro. Que em certo sentido faz parte o Richa, faz parte o Álvaro, faz parte os Barros também. E eles têm uma capacidade, essa geração mais moderna, e por isso que é uma burguesia mais moderna, portanto eles têm mais ligação com a burguesia, eles não são aquela face grotesca
da elite pampeira, mas elas às vezes não são tão sofisticadas quanto a elite pampeira também. Então tem uma contradição interna nelas. A gente pega a elite pampeira, é uma elite truculenta, que tem uns bandidos, etc, etc, mas tira um da família para ser o intelectual. Então a elite pampeira é cheia de intelectual, vai ser desembargador, né, e tal, vai ter uma posição assim, com cara de intelectual na família. E o que eu noto a diferença dessas novas gerações é que eles não têm nada de intelectual, não estão nem um pouco preocupados com a questão intelectual, com a universidade, com nada disso. Ou seja, a ligação deles é mesmo com o capital. E aí eles utilizam toda a violência, violência, truculência das elites pampeiras, mas sem nenhum refinamento. Ou seja, eles não apoiam o refinamento. E eu noto que em alguns estados do Brasil existe essa figura dessas elites intelectualizadas e que criam universidades, e não é para ganhar dinheiro. Ganham dinheiro roubando do outro lado. E na universidade não, a universidade eles querem fazer uma universidade boa, positiva, etc. A única universidade que nós temos assim, que parece mais ou menos isso, é a Universidade Positivo, que nasceu exatamente da elite pampeira, que é fruto da elite pampeira, é fruto da Ney Braga. Quem criou a Positivo, embora ele nunca teve participação, é o Ney Braga, que é o símbolo da elite pampeira da Lapa. É mais grave que qualquer outra coisa. Pois bem, então, é isso que eu vejo na família Barros. Eu vejo eles como isso. Portanto, eles não se diferenciam dos outros. E no norte do Paraná inteiro, não é só na família Barros, o norte do Paraná inteiro tem essas famílias têm essas características. É uma região de madeira, portanto, é realmente a região dos madeireiros, é a região do pessoal que vai cortar a madeira, arrancar a riqueza da floresta, matar quem estiver lá dentro e tira a floresta. Eu me lembro, uma historinha muito curta, os eslaveiros queriam a reserva de Mangueirinha, né? Que queriam o Quinhão B de Mangueirinha, que é a maior reserva de pinheiro do mundo. Mas é reivindicado pelos índios, e os índios ganharam a ação, depois de 50 anos, etc, etc, os índios ganharam a ação. Mas, no primeiro governo Requião, eu era procurador-geral, e os laveiros foram lá propor para o Requião, e o Requião mandou falar comigo para fazer um acordo. E o acordo, eles chegaram com aquela prepotência do madeireiro, né? Chega assim, nós viemos aqui, porque sabemos que o senhor, nos disseram que o senhor fala bem com os índios, então nós queremos fazer uma oferta para os índios. Opa. Nós damos toda a terra, aquele quinhão inteiro, nós desistimos da ação e damos a terra para os índios. Eles vão dar terra para os índios? Damos todinha, fica com a terra inteira. Só dá um tempo para a gente tirar os pinheiros. É mais ou menos assim. Ou seja, com o acordo, né? O acordo, alguém tem que morrer. Se os índios não podem morrer, que morra a natureza. Eu acho que a Elisamara disse uma coisa que talvez seja a profundidade do golpe mesmo esteja o lugar mais profundo onde o golpe chega é exatamente aí, que é o racismo contra o negro, e especialmente hoje revelado pelo quilombola. E eu acho que aí ela colocou a mulher, eu acho que a mulher, e especialmente a mulher negra, mas eu ainda incluiria um lugar mais fundo que é o quilombola. O que a gente está vendo que está acontecendo, e que não é só o golpe, isso aí a estrutura judicial já vinha há muito tempo, né? É inadmissível que os quilombolas tenham direito, né? A burguesia não consegue admitir isso, porque como é que esses ex-escravos vêm aqui agora, 100 anos depois de acabar a escravidão, e ainda vêm reclamar direito? Ao contrário, eles iam pagar a passagem de vinda da África, né? É mais ou menos essa a ideia que tem. E, nesse sentido, a gente vê uma das características do Paraná, que eu não falei, é essa tentativa de se mostrar branco, europeu, loirinho, né? Paraná não tem negro, imagine, onde já se viu, etc. Então, essa realidade também, eu acho que o povo do Paraná tem mostrado que não é isso que acontece, é diferente, é completamente diferente. Mas eu acho que no golpe os negros estão apertados.
Quanto ao Traiano, disse assim, eu não ia nem gastar pólvora. Mas, já que a pólvora está farta, vamos tacamos ficha, né? E realmente, se a gente começar a fazer a relação ali, né, salva pouca gente, né? Então, vai precisar de muita pólvora. Então, mas realmente o que eu acho do Traiano, eu acho que esse discurso dele, realmente é um discurso, acabar com os movimentos mesmo, acabar fisicamente, né? Porque essa sempre é a vontade, a guerra do contestado é isso, é acabar fisicamente com os poceiros. Não conseguiram, mas não dá. Isso não se acaba assim, né? Pois bem, mas eu acho que o Traiano é muito mais o boneco do ventríloco do que o autor da frase. Por isso eu não... Com perdão do Sudoeste. Quanto às próximas, o Márcio e o Arnaldo, dá para a gente falar sobre as próximas eleições. Eu tenho uma ideia sobre as próximas eleições. As próximas eleições, as últimas eleições, foram as eleições mais caras do Brasil. Foram as eleições que o Gilmar Mendes garantiu que as empresas aportassem dinheiro, porque eles acreditavam que, aportando muito dinheiro, eles destruíam o PT na eleição. Perderam a eleição. Então não adiantou o primeiro golpe, porque isso foi um golpe, já foi um golpe, mas aí foi um golpe pessoal do senhor Gilmar Mendes, que ele segurou, sentou em cima do processo, não deixou julgar. E como não deixou julgar, houve eleição com aporte financeiro das empresas. E as empresas, o Lava Jato não é nada mais, nada menos do que, nada mais não, ela até é mais do que isso, mas ela é principalmente o grande dinheiro jogado para as empresas na campanha eleitoral. O senhor Cunha comprou mais da metade dos deputados. Os aliados dele não são aliados, são contratados. É diferente isso. Uma coisa é aliado, não é politicamente aliado, amigo, gosta dele, janta na casa. É contratado. Foram compradas as eleições daquelas pessoas, na sua grande maioria, foi comprada com o dinheiro das empresas. Pois bem, a eleição municipal vai ser a primeira eleição sem a participação das empresas. Isso muda. E, portanto, nós temos uma conjuntura eleitoral se permitirem que se chegue assim lá, até lá. Porque nós estamos num momento de exceção. Não é impossível que venha uma emenda constitucional dizendo que não vai ter eleição agora, deixa para depois, porque tem que acertar junto com a eleição do presidente, né? Já tem essa conversa existe. Juntar as duas, né? Prorroga por 2 anos o mandato desse povo e tal, etc. É possível, tudo é possível. Tudo é possível. Hã? Não me faça isso. Mas, então, é uma eleição ainda em suspenso. Se as eleições forem tal como estavam planejadas antes, ou seja, sem participação de empresa, com controle de gastos, etc., etc., será uma eleição que pode alterar algumas coisas, especialmente nessa conjuntura em que nós temos. Porque uma das ideias da direita era que destruiria o PT. O PT deixava de existir. Aliás, uma ideia do direito e uma expressão, o Moro diz isso, verbaliza. Tem que acabar o PT, tem que fechar o partido. Pois bem, nós estamos vendo agora que não é bem assim, que não só a Dilma aumentou a sua popularidade violentamente nas últimas pesquisas, como os próprios movimentos e o PT mesmo está recuperando um espaço. Portanto, eu acho que essas eleições a gente tem que apostar um pouco nelas, tem que jogar nelas. Primeiro tentar que elas existam, que elas aconteçam e que aconteçam do jeito que estava proposto, e não que queiram mudar a regra agora. Então, essa é uma questão que eu acho que vai haver. Agora, não somos só nós que estamos pensando nisso. A direita também está, e aí o Arnaldo tem toda a razão. A direita vai jogar com tudo o que puder. Vai se mostrar, vai se pintar de ouro, né, para essas eleições. Essas eleições são muito importantes para
para o jogo político, elas não são importantes politicamente, elas têm uma importância menor, mas para o jogo político, para as interpretações políticas, para o mundo político, elas são importantes. O Hermes pediu para que eu viesse aqui conversar. Eu quero dizer que é um prazer imenso estar conversando com vocês, com os professores e funcionários da educação, porque eu acho que a educação é um locus de discussão muito importante, né? E eu sou professor, então como professor também acho que é aí mesmo, é aí que a gente forma as pessoas, é aí que está. E eu só quero dizer para vocês que eu só sou professor porque eu acho que lá na escola a gente consegue ter esse processo de discussão permanente com o aluno, formação de aluno, etc, etc. E que, portanto, a gente pode passar um pouco daquilo que a gente tem de consciência, de visão, de mundo, de honestidade, de seriedade e de capacidade de transformar o mundo. Eu acho que a educação tem essa importância. Os professores no Paraná já demonstraram isso não apenas uma vez, historicamente demonstram, é um dos elementos avançados do processo de movimento social no Paraná, é o contraponto desta violência que eu expliquei, que eu falei, e, portanto, é um prazer enorme estar com vocês, e eu é que agradeço vocês me ouvirem com tanta atenção. Muito obrigado.